Vamos abrir em Marcos, capítulo 9, verso 33, diz assim a palavra de Deus: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém? Senhor, fala com a tua igreja, traz, Senhor, entendimento, e que o Espírito Santo esteja nos ajudando a entender, e principalmente a nos voltar para esse texto, e viver esse texto, na mente, no coração e no dia a dia. Ajuda-nos, Pai, alimenta o teu povo reunido aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Igreja, na ceia de dezembro, nós falamos sobre a importância da adoração e da pregação para nós, o povo de Deus, enfatizando que a adoração é o serviço mais importante que um ser humano foi chamado a prestar ao Criador. E mais, a adoração é o máximo na carreira humana, é o pico da montanha. Enquanto que a pregação, se for feita de maneira simples, fiel, anunciando aquilo que a Escritura nos diz, por meio de Cristo, Paulo, João Batista, Pedro, a pregação então é a melhor e mais verdadeira maneira da igreja, de você, mostrar que ama o mundo, que ama as pessoas que estão sem Cristo. A melhor maneira é pregando para ela, é mostrando o Evangelho para ela, é mostrando a condição desesperada que ela está sem Cristo, e mostrando toda a esperança que há para aqueles que creem no Filho de Deus. Precisa falar para as pessoas que elas estão falidas moralmente, emocionalmente e principalmente espiritualmente, e que elas precisam confiar somente, tão somente em Jesus Cristo, como aquele que pagou a culpa dos nossos pecados. Em janeiro, no culto de ceia, domingo passado, eu, como pregador e pastor, estava inclinado a pregar à igreja o amor dos irmãos uns pelos outros, baseado na carta de João, 1 João, capítulo 4. Mas a minha inclinação foi vencida pelo texto de Paulo que está em Romanos 6, verso 22, que eu expus a vocês no domingo passado, que trata de sermos ou escravos do pecado, ou escravos de Deus.
e ao mesmo tempo numa intenção de descortinar aos corações dos cristãos, dos filhos de Deus, que nós não podemos esquecer a nossa identidade, pois somos propriedade de Deus. A Bíblia diz ainda propriedade exclusiva, que Deus tem ciúme de nós, e que nós fomos comprados por meio da vida de Jesus, que foi entregue em sacrifício. E aí então eu expus a expressão que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito, no texto grego: escravos, que é uma expressão que muitas vezes machuca a nossa geração, porque nós somos a geração do self-service. Entre, escolha o melhor lugar, pegue o que você quer, pese, come assim. Nós somos assim. Nós somos a geração da tecnologia, que a gente consegue movimentar a nossa casa remotamente. E isso acaba, aos poucos, nos tirando uma visão daquilo que nós verdadeiramente somos. Servos de Deus, escravos de Deus. E isso também para que, cumprindo o nosso chamado de servir a Deus, possamos ser as pessoas mais felizes da terra. E no final, como dizia o verso 22, receber o quê? A vida eterna. Viver para sempre com o Pai, com o Filho, com o Espírito, sem a presença do pecado, que é uma coisa maravilhosa. Tira o pecado do mundo, fica maravilhoso. Isso é o novo céu e a nova terra, um lugar sem a presença do pecado, sem a influência do pecado. E hoje, quando eu vou retornar para a sequência da exposição do Evangelho de Marcos, eu me vejo de novo a mesma coisa. Se eu pudesse resumir esse texto numa palavra só, e eu espero que você consiga chegar a essa mesma conclusão, porque é o que está aqui. É lógico que o texto pode ser, às vezes, apresentado de maneira diferente, aplicado, ilustrado de maneira diferente, porque os pregadores são diferentes. Mas a palavra-chave desse texto aqui, que nós lemos, é servir. Jesus fala: quem recebe uma criança, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os discípulos estavam discutindo o quê? Eu sou melhor, eu sou mais importante para o ministério de Jesus, eu tenho mais revelações que você. Eles estavam disputando, e eles estavam sendo treinados por alguém que fala que não veio para ser servido, mas veio para servir. Na verdade, veio para morrer. Como o principal foco da missão de Jesus como servo de Deus é morrer pela igreja. O que dizer então? Como pastor dessa igreja, minha singela explicação é que Deus pode estar chamando cada um de nós a uma mais profunda e inteira e sincera dedicação ao discipulado de Jesus. E como nós estamos vendo aqui no Evangelho de Marcos, é um discipulado que nos chama para servir. Porque qual é a principal imagem quando nós olhamos esse Evangelho de Marcos, que foi provavelmente levado aos romanos do século I? Jesus como o servo. Por isso que as coisas que Marcos fala é muito rápida e muito curta, porque os romanos é um povo muito prático, não é um povo literário, não é um povo pensante, poético, como são os hebreus. Igreja, então, o que Deus está procurando aqui? João responde para você: adoradores.
E o que Deus quer fazer de nós lá fora? Pregadores e pregadoras. E o que Deus compra? O que Deus compra no universo? Ele compra pecadores. E para pagar o negócio, ele usou como moeda o quê? O filho dele é o preço, para que você fosse perdoado. E então quando ele comprou você, ele nos transformou cada um de nós no quê? Servos. Paulo prefere a expressão escravos. Ele nos comprou para ele, então ele deseja que nós possamos, e aqui tem o texto de hoje, então nós precisamos entender como adoradores, como pregadores, como pessoas que foram compradas, ou seja, não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Graças a Deus por isso, porque isso nos conforta, porque nós somos pobres, nós somos incapazes, nós somos muitas vezes maus, mas Deus decidiu nos comprar, amém, e ninguém pode desfazer o negócio. Mas então, Deus deseja que cada um de nós possa compreender a grandeza dessa virtude no reino dele, que é um reino que já está sendo de alguma maneira implantada, mas não totalmente, é o já, mas ainda não. É uma expressão escatológica que a gente usa, né, que as coisas de Deus estão sendo implantadas, mas não totalmente, não está completo. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas que ser grande no reino de Deus é aquele que serve e não quem busca ser servido. Mas lembre-se, quando nós olhamos isso então, de que Deus te comprou para que você possa servir, mas você vive numa cultura que fala que você tem que ser servido, então existe uma disputa pelo seu coração, mesmo depois que você já foi compro. Mas calma lá, é a sociedade, é a cultura ou é o evangelho? É servir ou buscar ser servido? E não se engane, o nosso coração sempre vai se inclinar para sentar, levantar a mão e falar: garçom, me traz isso e aquilo. E ficamos sentados. Eu estou usando a ilustração de quando nós vamos num lugar e alguém nos serve, para mostrar como que nós somos. Só que essa não é a nossa identidade. Essa não é a vida que Jesus mostrou quando Ele estava aqui. Isso posto, mostra outra coisa para vocês. Os discípulos de Jesus tinham extrema dificuldade, quando Jesus falava para eles: eu, o mestre de vocês, eu vou sofrer, vou ser injustiçado e vou morrer. Eles não sabiam lidar com esse ensino de Jesus, que era o centro do chamado de Jesus: sofrer e morrer. E eu mostro isso para vocês na Escritura. Abre no capítulo 8. Capítulo 8, verso 32. Esse texto já foi pregado para vocês. 8:32. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus falou: eu vim, eu vou ser preso, injustiçado, eu vou sofrer e eu vou morrer. Pedro falou: não, você está errado. Primeira vez que mostra os discípulos não sabendo lidar. E agora nós estamos no capítulo 9. Para e pense. Marcos, ele está cada vez levando a sua história, o seu enredo, vai levar esse grupo de discípulos com o seu mestre, Jesus Cristo, para Jerusalém, aonde morrem os profetas.
Nesse ponto que nós lemos nessa noite, mais uma vez, se você voltar, olha o verso 31, volta um pouquinho. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas em 3 dias, depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. E o que acontece depois? Quando eles estão voltando no caminho para voltar para casa, eles estão discutindo com ele o sofrimento de Jesus, que Jesus tem que morrer? Não! Quem é o maior deles? Eles têm dificuldade de entender. Eu também, você também. Segunda vez. E aí a terceira. Capítulo 10. Olha lá, verso 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensão. Os discípulos estavam com medo, porque Jesus estava indo para Jerusalém. E qual era a palavra que Jesus dava de Jerusalém? Perseguição, prisão, sofrimento e morte. E Jesus, tornando a levar a parte dos 12, passou a revelar as coisas que deveriam sobreviver, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, vai ser condenado à morte, e entregarão os gentios, depois vão escarnecer dele. Parece que agora no capítulo 10, Jesus dá os detalhes do que vai acontecer, que ele não falou até agora, certo? De novo ele está dizendo: eu vou sofrer, vão cuspir em mim, vão zombar de mim. Depois de Jesus falar tudo isso, pela terceira vez, nós precisamos entender então que Marcos tem uma intenção clara com a igreja de Roma do século I. Ele quer mostrar que Jesus falava o foco da missão, mas os discípulos não entendiam. E como que a gente sabe que eles não entenderam? Olha o que acontece depois de Jesus fazer essa revelação. Então se aproximou Tiago e João. Tem um pedido. Que pedido? Quando o Senhor vier na glória, deixa um sentado à direita e outro da esquerda. O que falar? O que falar desse pedido? Jesus está falando que ele vai morrer. E os discípulos estão preocupados com o quê? A posição. Tiago e João, eles estão preocupados com o lugar que eles vão estar. Se eles vão ter um lugar melhor do que Pedro, melhor do que Mateus. Eu acho que isso prova o ponto para nós como igreja. Os discípulos tinham dificuldade de entender o evangelho que Jesus falava para eles, porque eles não queriam sofrer, e eles não queriam ser como o mestre. E qual que era a característica principal de Jesus? Ele era um servo. Um servo o quê? Que veio para reinar? Não, ele veio para reinar na segunda vinda. Ele era um servo sofredor. Todo discípulo de Jesus, de verdade, tem que estar disposto a sofrer, porque esse é o evangelho, não tem outro caminho. Um pregador aí famoso nas redes falou assim: a cruz mostra, de vez de falar que a cruz mostra o perdão de Deus e o sacrifício de Deus por nós, agora não, a cruz mostra o valor que a gente tem. Está invertendo as coisas. Porque a cruz tem que olhar, nós temos que olhar para a cruz e lembrar: eu sou chamado a andar num caminho que vai ser duro, porque o caminho fácil é o caminho do mundo, que é um caminho espaçoso, que às vezes não tem dor, mas no final leva para um lugar que tem ranger de dentes e dores eternas que não passam. Por isso que Deus chamou você para ser um pregador ou uma pregadora. Quando você olha para essa confusão, essa discussão, quem é o melhor entre nós? Quem vai ter o melhor lugar na mesa? Talvez
essa conversa deles, essa disputa de quem é o maior, pode ter acontecido, porque se você volta no começo do capítulo 9, tem a transfiguração, que é uma experiência. Quem que vai na transfiguração? Pedro, Tiago, João. Quem sabe também se explica por que é Tiago e João que faz o pedido. Porque eles viram aquela cena e falaram assim, eu quero estar num bom lugar, porque eu vi aquela glória. Então eles pedem. Então quem sabe, como esses três voltam, o que vocês acham que eles fazem? Eles começam a falar do que eles viram. Eles começam a compartilhar. E pode ser que muitas vezes, vocês entenderam, né? Vocês sabem quem é que está na liderança aqui, né? Você está vendo quem Jesus está levando para ter as experiências. E o que isso ocorreu entre eles? Disputa, proeminência, privilégio, coisas que não combinam com igreja. Isso não combina com igreja. Privilégio, proeminência, buscar a própria fama, isso não é o nosso chamado. Então, irmãos, o meu coração e o seu, lembre-se, quer fugir de todo o sofrimento que vem do céu para te fazer semelhante a quem? A Jesus. E o que a gente quer? A gente quer os nossos interesses. Nós queremos buscar a nossa própria honra e nós queremos os melhores lugares. Porque, como diz muitos, eu sou filho do rei. Mas esqueceu de falar que esse filho do rei veio para sofrer. Queridos, o reino de Deus, no qual você está, porque você está em Cristo, não funciona dessa maneira. Por isso que Jesus tem que ensinar eles. Fala, senta todo mundo, que eu vou ensinar de novo como que funciona o reino de Deus. Pelo contrário, o texto vai mostrar que nós devemos buscar o interesse de quem? Dos outros. Jesus vai pegar o quê? Uma criança que é desprezada, está lá, à margem, e ele traz uma criança. Então, os verdadeiros servos de Deus sempre vão servir, e um detalhe, e vão servir aquelas pessoas que muitas vezes que estão marginalizadas. Se entrar naquela porta, uma pessoa mal cheirosa, muito mal vestida, que você olha já desconfiado, qual vai ser a nossa atitude com ela? Cada um de nós, qual a nossa atitude? Se ela sentar do nosso lado, pode ser que a gente já coloque, se tiver alguma coisa de valor, a gente já vai ter que tomar cuidado. Será que a primeira atitude nossa é pegar aquela pessoa e pegar ela e falar assim, vem aqui que eu vou te levar no melhor lugar que a gente tem? Não. Pode ser que a maioria de nós vai pegar aquela pessoa e senta aqui atrás. Só que nós somos igreja. Lembre-se, nós fomos tirados do mundo para ser o quê? Luz e sal do mundo. Nós não pensamos como o mundo pensa, nós não olhamos, ou não devemos olhar as pessoas como o mundo olha. E vou falar outra coisa ainda. Aí se entrar um bêbado lá no fundo, pastor, se eu não estiver pregando, deixa ele comigo que eu sei lidar com ele. Eu vou lá, recebo ele da melhor maneira. Como ele está embriagado, ele pode fazer umas peripécias, porque o cara quando bebe, ele pode querer virar uma girafa, um leão, ele fica meio, né? Aí eu vou sentar ele lá no fundo, porque sentar na frente ele pode querer fazer espetáculo, e o culto é para Deus, né? E sento do lado dele. Por quê? Não é mais fácil barrar ele lá fora? Eu não sei se o Espírito Santo trouxe ele aqui mesmo bêbado, para ele ouvir o Evangelho, porque o Espírito Santo pode converter um bêbado. Sim ou não? Para mim sim. Mas será que nós vamos saber receber o bêbado? Ou vamos ficar mais preocupados com a situação externa dele, com o cheiro dele, com a aparência dele? E aí eu lembro que Deus falou para Samuel, Samuel, eu não olho, eu olho, porque quando essas pessoas entrarem aqui, nós temos que olhar, qual é a condição espiritual dela?
Que bom que ela está aqui. Mas queridos, isso é o que a gente precisa ser. Provavelmente a maioria de nós não é assim ainda. Mas o Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus para mudar como a gente olha as pessoas. Nós temos que olhar para o coração, para a necessidade espiritual das pessoas. Porque foi assim que um pregador, uma pregadora olhou para você e pregou para você. Ele levou o Evangelho para você. Versos 33 e 34. Eles estão conversando no caminho, sobre o quê? Eu sou melhor que você, eu sei pregar melhor. Você percebeu? Quando eu expulsei o demônio, saiu 3, você não expulsou ninguém. Eles estavam disputando quem era melhor, quem tinha proeminência. E Jesus faz o que com eles? Escuta, o que vocês estão falando? Parece um pai ou uma mãe quando criança está fazendo coisa. O que está acontecendo aqui? A criança fica o quê? Muda e faz aquela cara de culpado. Os discípulos ficaram exatamente assim. Qual que é o ponto aqui? Quando eles estão discutindo quem é o maior, e estão sendo treinados para ser discípulos de Jesus, o servo sofredor de Deus, eu preciso entender que os discípulos nesse momento estão servindo para honrar a si mesmo. E isso é servir a Deus do modo errado. Eu jamais posso pensar ou agir para servir a Deus buscando a minha própria honra, e nem também a honra dos homens. Eu preciso servir para honrar a Deus. Isso está claro no texto. Porque esse silêncio é uma fala poderosa deles. Nós somos culpados. Eles ficam tão envergonhados que eles não falam nada, porque a vergonha tirou todas as palavras da boca deles. A consciência deles o acusaram. Eles estavam buscando a fama, estavam buscando a própria honra, queriam um status melhor. Agora, entendendo eles, por que eles eram assim? Porque a cultura, tanto grega, romana, como judaica, era assim. Lembra o que Jesus falou dos fariseus? Eles procuram os primeiros lugares. Por isso, pastor, que eu não sento na frente, porque Jesus falou que os fariseus buscavam os primeiros lugares. Eu sento lá no fundo igual o publicano, porque eu sou um pecador. Nada a ver. Mas nesse ponto aqui, essa fala de Jesus explica. Os fariseus queriam buscar honra. Os fariseus davam as ofertas dos dízimos para serem, eles jejuavam para serem vistos, eles estavam buscando a própria honra. E era assim naquela época. Quando um mestre judeu sentava com seus alunos para estudar, ele colocava os melhores alunos mais perto dele, e depois ia colocando os outros. Nas reuniões religiosas daquela época, eles faziam as pessoas mais importantes do ponto de vista espiritual, ficavam mais perto, os menos ficavam longe. Então existia uma hierarquia, a sociedade era feita assim. Por isso que esses homens vêm com esse coração até Jesus, mas o Evangelho muda o nosso coração. E percebam como eles têm dificuldade para entender, igual você também. Você tem dificuldade de entender que todos têm o mesmo valor para Deus. A vaidade de buscar status social para quem está no reino de Deus é motivo de vergonha. Por isso que quando Jesus fala, o que vocês estão falando? Eles ficam
quietos, porque eles sabem lá dentro que eles estão errados. Eles conhecem Jesus, eles sabem que Jesus vai censurar eles. Igreja, analise tudo o que você está fazendo na vida. Analise. Pense em tudo o que você está fazendo, todas as coisas que você faz. E responda para você mesmo: você está fazendo isso para quem? É para você ou é para Deus? Naquilo que você perceber que você está fazendo para Deus, você está certo, continue ali nesse caminho. Mas tudo que você perceber na sua autorreflexão, que você está fazendo para você, para a sua fama, para a sua honra, se arrependa. Peça para Jesus vir, para Jesus me ensina como o Senhor sentou e ensinou os discípulos quando eles estavam vaidosos, servindo de maneira errada. Eu posso pegar uma criança e colocar para fazer natação. Mas eu posso falar assim: Deus, o Senhor me deu essa criança, e eu preciso que ela aprenda a nadar. Porque a gente vai em lugares que tem água, e uma hora ou outra eu posso não ver, ela pode se jogar, e eu preciso cuidar do que o Senhor me deu. Eu também não quero perder essa criança. Então você coloca para nadar. Mas aí depois pode ser que o professor de natação chegue e fale assim: olha, seu filho nada muito bem, vamos investir nele. E aí começa a competir, começa a ganhar. E de repente você percebe que você está naquilo agora, porque de alguma maneira aquilo está trazendo o quê? Uma fama. E o desafio não é parar de competir como nadador. Não, porque se Deus deu talento para nadar, nade. Mas nade para a glória de Deus. Nade para honrar a Deus. Agora faz isso em todas as coisas. Nós temos que servir não buscando a nossa honra. Mas lembre-se, o seu coração é inclinado para honrar você. Só os seus, só a sua casa. A resposta de Jesus em relação a esse comportamento dos discípulos de querer honrar a si mesmo, ela está aí, no verso 35. Se alguém quer ser o primeiro, vocês querem ter privilégio? Vocês querem ter proeminência? Quer dizer que vocês estão disputando quem é o melhor, quem é o grande? Tudo bem, então, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele ensina como que é o reino, e não a mente cultural desses judeus. No verso 35, que é o verso que eu acabei de ler, o servo, ele é o último. Essa é a ordem de Deus. O servo é o último. Em que sentido? Você está tendo às vezes alguma festa, alguma coisa, e ele está ali com todo mundo, você vai perceber que aquele que age mais como servo, de acordo com o reino de Deus, é aquele que está ajudando todo mundo a comer, que está ajudando um lugar para as pessoas tal. E depois alguém chega para ele: você não vai comer? Não, depois eu como. Mas ele está interessado que as pessoas comam, e ele come depois. Eu já contei a experiência para vocês minha, que eu ia num casamento, e aí eu não fui no religioso, porque eu já queria pegar um lugar legal na festa. E aí eu cheguei lá, escolhi um lugar do lado da mesa da comida. Eu falei: vamos ficar aqui, o garçom passa aqui. Eu não era cristão na época, tá? O garçom passa aqui, já fica fácil, desce aqui, fica aqui. A comida está aqui. Aí eu estou lá, chega as pessoas responsáveis de organização e falam: esse lugar é do padrinho. Como é que você acha que um pecador se sente? Lá dentro, sou convidado. Isso é desrespeito comigo. Eu sou professor do noivo, dei aula para ele. Você não sabe? Não sabe.
E o que o pecador orgulhoso fez? Levantou e foi embora. Por quê? Porque o coração quer o privilégio. Mas graças a Jesus, que ensina, fica lá, serve todo mundo, dá preferência, não busca privilégio, sem favoritismo. E aqui nesse ponto, nós percebemos o tom professoral de Jesus. Olha como o Marco coloca as palavras que às vezes fogem, quando lemos rápido o verso 35, olha como que ele diz, e ele, assentando-se, ele vai dar aula, o que ele fez? Deixa eu quietar primeiro o coração desses discípulos, porque eles estão conversando muito. Ele senta, depois o que ele faz? Olha a próxima palavra, ele chama, e depois ele fala. Aqui tem uma orientação para os professores, organiza a classe, chama a atenção dos alunos para você, e aí você ensina. E aí Jesus falou que quer ser o primeiro? Seja o último, sirva todos. Porque no reino de Deus, o primeiro, o líder na igreja é o que serve. O líder é o que serve. Mas muitas vezes, até nós como igreja, nós estamos invertendo isso. Por quê? Porque a cultura está influenciando como a igreja vive como igreja. E aí, em muitos lugares, os líderes, os pastores, eles começam a ter privilégios. Eles começam a ter proeminência. E que Deus não chamou. E aí, quando isso acontece com um pastor, com um líder, isso é muito ruim para a igreja. Por quê? Porque daí isso vai ser um modelo para todo mundo. Porque todo mundo vai buscar aquilo também. E no final, vai ser uma igreja inteira que o favorito não é mais Jesus. O favorito é o melhor para ela. É o lugar de destaque. É o privilégio que ela tem para ela. Quando você olha um organograma de uma empresa, quem vem em cima, quem vem embaixo? Em cima, o CEO, o chefe, o diretor. Não é assim? Organograma? O que manda? Aí eu estou preparando a mensagem, o Espírito Santo já pune em mim. Falar então, né? Você vai falar das empresas? Falar de você também. Esse tempo atrás você criou um organograma. Não é, Adriano? Criei um organograma, eu falei, fiz lá com a maior dificuldade, que eu sou ruim nisso. Falei, Adriano, dá uma olhada nisso aqui. E aí, se você olha meu organograma, igual as empresas fazem. Toma, pregador. Você entende? Está enraizado, gente. Não adianta só pensar certo. É só o evangelho que vai mudar aqui dentro. E aí vai começar a pensar diferente. E aí eu vou ter que procurar o Adriano e falar, Adriano, vai ter que mudar isso aqui, ó. Quem está aqui vai vir para cá. E quem está aqui vai vir para cá. Porque é assim a liderança na igreja. Os líderes na igreja, eles são os últimos. Porque eles têm que servir todos. E se você quer servir nessa igreja, já entenda que a gente tem que viver assim. Porque vivendo assim, provavelmente nós vamos ter menos disputas. Menos politicagem dentro da igreja, de eu quero esse cargo, e fala, não, aqui é o seguinte, só tem uma pessoa que tem cargo, quem? Jesus, ele é dono de todos os cargos. Se tiver esse cargo que você falou, ele que é dono. Essas funções são dele, tudo é dele, a igreja é dele. É difícil mudar isso, porque está enraizado no coração. Mas Jesus deu uma lição inesquecível para nós em João 13. O que Jesus fez em João 13, pregador? Ele reúne os discípulos, pega uma toalha, põe na sua cintura e faz o quê? Olha para cá, crianças. Jesus pegou uma toalha, colocou na cintura dele, mandou os discípulos ficarem ali sentados, ou ficou em pé, não me lembro do texto direito, e ele se abaixa.
Ele vai limpar os pés dos discípulos, que ali tinha provavelmente cocô de camelo. Provavelmente. Tanto é que quando Jesus chega no pé de Pedro, o que Pedro faz? Não, Jesus, não vai limpar meu pé não. Aí o que Jesus fala para ele? Se eu não limpar, lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Jesus, lava tudo. Ele falou, não, só o pé, que o resto já está limpo. Irmãos, presta atenção nisso. O nosso líder máximo lavou o pé dos discípulos. Esses alunos ruins, que na verdade são espelhos para nós, né? Nós somos desse jeito. Jesus abaixou, o Filho de Deus, Ele abaixou para lavar os pés. O que você acha que você pode fazer para alguém na igreja que você está se rebaixando? Provavelmente nada. Porque se você faz alguma coisa na igreja, faça para Deus, varrer os grãos de terra que entra de lá para cá, é glorioso, porque é para Deus, por isso é glorioso. Jesus deixa o exemplo. Jesus não nos trouxe para ser um reino de privilegiados e proeminência. E aí, eu lembrei de João 13, mas o texto aqui mostra Jesus mostrando uma lição agora, de que como que nós olhamos errado as pessoas. Como é que os discípulos tratavam as crianças? Lembra-se? As crianças queriam vir até Jesus para ser abençoadas por Jesus. O que os discípulos faziam? Moleque, sai. Jesus não tem tempo para você. Jesus é uma pessoa ocupada. Jesus é uma pessoa importante. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Será que você não está fazendo a mesma coisa hoje com as crianças? Será que você não faz a mesma coisa com os idosos? Ou com pessoas que você acha que não tem muita importância? Será que a gente não está deixando elas de lado? Porque quando Jesus pega uma criança pelos braços e traz e põe no meio dos discípulos, eles estão dizendo assim, ó, todas as pessoas são importantes. E comece pelas crianças, comece, quem sabe, pelos idosos, comece pelos enfermos, comece por aqueles que não podem te dar nada, comece pelos estrangeiros que estão no meio de vocês. No reino de Deus, o verdadeiro servo é o que põe o outro em primeiro lugar, e ele fica por último. Mas na sociedade não é assim. A igreja é uma nova humanidade. A igreja é Deus começando de novo com o homem. Assim como Deus fez com Noé. Ele trouxe um juízo universal, mas através de Noé ele começa de novo. Tanto é que ele vai repetir muitas coisas que ele fala com Adão, ele fala com Noé. Então a igreja é Deus começando de novo. Só que agora nós somos chamados para ser um povo que vai caminhar até o final, de maneira definitiva. É lógico que nós como igreja, os que estiverem vivos na época, podem passar pelas tribulações, da grande tribulação, mas o importante é que Jesus estará à nossa frente. Isso quer dizer então, que se nós somos uma nova humanidade, no nosso meio não pode ver acepção de pessoas. Deixa eu falar para você aqui, fazer uma aplicação prática para você. Ninguém dentro da igreja, diante da palavra de Deus, diante do cabeça que é o Senhor Jesus, tem o direito e não deve tratar as pessoas diferentes por qualquer tipo de situação que ele pense. Capacidade intelectual, quantidade de dinheiro, nada pode nos fazer ser diferente um do outro, ou ser melhor um do outro. Nós somos todos iguais, porque todos foram comprados pelo sangue de Jesus. O que vai ser a diferença entre nós é que Deus vai nos chamar para servir em lugares diferentes da igreja. E nós vamos servir conforme os dons e talentos que Ele mesmo concedeu. Mas a igreja é um lugar onde os que têm muito, os que têm pouco, valem a mesma coisa para a igreja, porque tem o mesmo valor para Deus. Nós não podemos fazer isso, porque Tiago fala claramente sobre isso. Ele fala isso para a igreja. Entra um rico, senta aqui. Entra um pobre, fica lá no fundo. Não.
Nós somos o reino de Deus, nós somos diferentes, devemos ser diferentes. Então, o que Jesus espera de nós hoje? O que Jesus espera de você como igreja? Jesus espera que você como igreja trate bem as crianças. Você tem vivido nessa igreja valorizando as necessidades das crianças, ou as crianças geralmente é vista como alguém que atrapalha você cultuar? Se você está tendo essa visão que as crianças atrapalham você cultuar, você não entendeu ainda o ensino de Jesus. E mais uma vez Ele está voltando ao seu coração e dizendo, ouça, Ele foi lá e pegou uma criança, e Ele trouxe e colocou no meio, e falou, quem receber uma criança em meu nome, na verdade está recebendo o próprio Pai, está servindo o próprio Pai. Uma outra maneira de perceber como nós estamos vivendo, nós estamos visitando as viúvas. Isso aí é serviço do pastor. Todos podem visitar as viúvas. Será que as viúvas precisam de ajuda? Será que as viúvas têm necessidades diferentes? Será que elas têm o suficiente para comer e pagar suas contas? Pode ser que essas viúvas, as famílias dela, não estão suprindo ela. E aí então, nós como igreja temos que suprir ela, porque ela também é nossa família. Paulo fala sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como nós tratamos os estrangeiros? As pessoas que não nasceram no Brasil. Como que eles se sentem aqui dentro? Eles se sentem acolhidos? Mas deixa eu dar um segundo passo. Nós chamamos os estrangeiros para ir comer na nossa casa? Nós chamamos os estrangeiros para no final do culto sair com a gente e a gente servir eles, falar assim, olha, vamos sair para comer, mas eu quero ter a graça de poder dar isso para você. Nós estamos fazendo isso, porque isso é o que Jesus espera de nós, como alguém que está servindo os outros. Pastor, mas eu sou aquele que eu estou precisando ser convidado. Eu estou esperando um convite para sair. Eu estou esperando um convite para ir na casa de alguém. Pastor, estou esperando o seu convite para ir na sua casa. Ou o seu convite para comer uma pizza. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom a gente querer isso. Mas o que Jesus está dizendo nessa noite é, não espere alguém te convidar, porque o Evangelho fala, vai e convide. O Evangelho diz nessa noite, vai e convide as pessoas, de preferência pessoas que às vezes, que você não conhece, pessoas que não vão poder fazer por você, mas vai e convide ela. Esse é o Evangelho. Por que é importante convidar alguém? Porque quando você faz isso, quando você convida alguém para sair, paga. Quando você chama na sua casa para comer, e você serve ela, e você é hospitaleiro com ela, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está dizendo o seguinte, Deus, essa pessoa que eu estou chamando para sair, vou pagar a conta, ela é mais importante do que eu. Deus, eu estou chamando ela para vir na minha casa e vou dar o melhor para ela, ela é mais importante do que eu. É isso que você está fazendo. Então, a atitude de um servo não é esperar ser convidado. A atitude do servo é convidar a pessoa. O verso 37 fala a maneira correta de servir. Qual é a diferença entre o verso 34 e o verso 37? No verso 34, os discípulos estão servindo, buscando a sua própria honra. No verso 34. Enquanto no verso 37, Jesus está ensinando o seguinte, falou, quem serviu uma criança me serve, e quem me serve, serve quem me enviou, que é Deus. Então o verso 37 está dizendo o seguinte, você é meu discípulo? Você é filho de Deus? Se você responde sim, Jesus diz para você, nessa noite, você precisa servir para honrar a Deus. Esse é o ponto, esse é o motivo correto. Na verdade, tudo que você foi fazer, todo cristão deve se perguntar
a quem ele está servindo na vida? Sem essa resposta, podemos estar caminhando para um lugar que não é o planejado por Deus. Mas você precisa se perguntar: quem que você está servindo? Porque se você não entender, descobrir que o seu serviço como cristão é sempre prestado primeiro para o próprio Deus, para a honra dEle, para a glória dEle, então, você não vai perceber e descobrir que você ainda tem ego dentro de você, que você ainda busca privilégio, que você quer a sua própria fama, que você só quer os seus interesses. Mas quando você começa a entender que você precisa buscar a honra de Deus, você começa a ver que a sua honra é menos importante, o seu interesse é menos importante. Mas se você não começar a fazer isso, você não vai enxergar os seus próprios pecados. Lembre-se, se você recebe mais luz de Deus, mais você vai perceber os seus pecados. E se você começa a fazer tudo para honrar a Deus, você então está recebendo mais luz do Espírito. Então você vai ver que você é muito pior do que você imaginava, que tem muito ego aí dentro, que tem sim busca de privilégio, de interesse próprio. Faça todas as coisas, seja com ações, com palavras, com gestos, para agradar a Deus. Todas as pessoas que você conhece foram criadas por Deus. Por isso, quando você faz um bem para qualquer pessoa, na verdade você está fazendo um bem para o próprio Criador. Por mais que você não perceba isso. Mas é isso que você está fazendo. Uma última aplicação. A grandeza do reino. A grandeza do reino de Deus. Eu quero ser grande no reino de Deus. Você quer ser grande? Serve o outro. Todos aqui que quiserem ser grandes, sirva o outro. Faça da sua vida uma causa do Evangelho, de se gastar em favor dos outros. Perca, escute o que eu vou falar, perca, no sentido que você vai perder saúde sim, porque quando você serve, você se desgasta, e quando você se desgasta, você vai perdendo vigor, vitalidade, é assim que a vida funciona. Então, se deixe gastar, se deixe perder, deixe Deus usar você para servir a Ele, para que a sua vida seja um tributo à glória de Deus. E aí eu apelo a você, deixe de buscar a sua fama, não queira ser famoso. Se Deus quiser divulgar você, o marketing dele nunca erra. Eu me lembro quando eu liderava o departamento infantil, e aí fica lá no fundo da igreja, ninguém vê, não é igual outros grupos que aparecem, e as pessoas às vezes tinham uma dificuldade, uma luta com isso. Aí eu falava assim, escuta, deixa o departamento de marketing com Deus, não se preocupa com isso, só serve. Vamos só servir a Deus, não se preocupa, não é importante que as pessoas vejam, é importante que Deus seja servido. Não busca fama, não busca honra, mas nosso coração é assim. Sirva as pessoas, todas as oportunidades que você tiver. Todas as pessoas diante de Deus têm a mesma importância. Sirva todas as pessoas. Sirva aquelas pessoas que o sistema que a gente diz, fala que você tem que ignorar. Sirva as crianças. Sirva os pobres, sirva os estrangeiros, sirva as pessoas que têm dificuldade de escrever o nome dela. Sirva essas pessoas. Faça diferença na vida delas. Você que não vê Jesus, você que está aqui que não vê Jesus como seu único Deus, e por isso você não vive para Ele, não o serve, lembre-se, o caminho até Jesus está aberto aqui nessa noite. Por que está aberto? Porque Ele está aqui para servir, Ele é o servo de Deus, Ele é o Salvador, e Ele veio ao mundo para salvar pecadores como você que me ouve agora. Vá a Cristo nessa noite, olhe para os seus pecados e diga a Jesus que está cansado. Fala: Jesus, eu estou cansado desses pecados, eu não aguento mais ficar sendo vencido por esses pecados, eu estou escravo. Diga isso para Ele, e Ele pode vir na sua vida te libertar, e você viver uma liberdade.
E você, que tem Cristo, alegre-se. Porque se você tem Cristo, você é a pessoa mais rica da terra. Se você tem Cristo, você tem tudo, porque você é uma pessoa que pode servir conscientemente o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas e te dá o maior privilégio da terra. Qual é o maior privilégio da terra? Poder servir a Deus que te comprou, que te salvou e perdoou, entregando a sua vida em serviço a Ele. Amém.